Você já parou tudo o que estava fazendo porque percebeu, num segundo, que passou anos inteiros da sua vida esperando que alguém te dissesse que você estava certo. Não uma vez, não duas, a vida inteira. Eu me lembro do momento exato em que isso me bateu. Não foi num retiro espiritual, não foi depois de uma meditação profunda. Foi numa tarde comum, sentado numa cadeira de plástico numa sala de espera, segurando o celular e percebendo que estava prestes a mandar mensagem para o terceiro mentor diferente em uma semana, perguntando a mesma coisa que eu já sabia a resposta. Minha mão parou no meio do caminho, o dedo pairou sobre a tela, e alguma coisa dentro de mim, quieta e firme como uma pedra no fundo de um rio, disse: você já sabe, você só não quer se responsabilizar por saber. Eu travei ali, engoli seco, porque aquilo não era um pensamento agradável, era um espelho, e o que eu vi nele não foi iluminação, foi desconforto puro, o tipo de coisa que você sente quando alguém descreve exatamente o que você faz, mas nunca admitiu para si mesmo. A questão não era falta de informação. Eu tinha lido tudo, tinha ouvido podcast demais, consultado gente demais, pedido opinião demais. O problema era que eu tinha transformado a busca em hábito, e o hábito tinha virado um jeito de não precisar confiar em mim mesmo. Cada nova opinião que eu buscava era, no fundo, uma forma de adiar a responsabilidade de ser o autor da minha própria história. Se eu errava seguindo o conselho de alguém, a culpa era dividida. Se eu acertava sozinho, aí não tinha como fugir. A responsabilidade era só minha. E isso, por algum motivo que eu levei tempo para entender, me assustava muito mais do que errar. Naquela sala de espera, com o barulho do ar-condicionado velho no teto e o cheiro de café requentado vindo de algum canto, eu fiquei sentado por uns 10 minutos sem fazer nada, sem mandar mensagem, sem abrir aplicativo, sem procurar nada, só sentado com aquela pergunta pulsando dentro de mim como um sinal de rádio que de repente ficou nítido depois de anos de estática. E se eu já soubesse e tivesse escolhendo não ouvir? Isso mudou alguma coisa em mim naquele dia, não de forma dramática, não teve música de fundo nem raio de luz entrando pela janela. Foi mais sutil do que isso. Foi como quando você ajusta o foco de uma câmera e aquilo que estava borrado vira definido. Nada novo apareceu na imagem. O que mudou foi a nitidez. Se o que eu estou descrevendo ressoa com você, se você se reconheceu em alguma parte disso, deixa um like aqui e se inscreve no canal. Juro que o que vem a seguir é exatamente o tipo de coisa que ninguém fala abertamente sobre esse assunto, porque o que eu precisei entender depois daquele dia não foi simples. Não foi do tipo, basta confiar em você e tudo vai dar certo. Não foi isso. Foi muito mais complicado e muito mais honesto do que qualquer frase motivacional que eu já tinha ouvido. A verdade é que eu comecei a perceber que a minha incapacidade de confiar em mim mesmo não tinha nascido do nada. Ela tinha raiz, tinha história. Desde muito novo eu aprendi, não com palavras, mas com situações, que quem sabia as coisas era o outro. O adulto, o professor, o mais experiente, o mais confiante, o que falava mais alto. Eu aprendi a observar o ambiente antes de me posicionar, a calibrar minha resposta pelo que as pessoas ao redor pareciam esperar, a sentir qual era a temperatura da sala antes de abrir a boca. Isso não era fraqueza de caráter, era adaptação, era sobrevivência social, mas com o tempo virou prisão. E o pior não era quando eu seguia a opinião dos outros e dava errado. O pior era quando eu seguia e dava certo, porque aí a lógica se reforçava. Funcionou porque eu ouvi quem sabia mais, e a minha própria voz interior ficava mais fina, mais distante, mais fácil de ignorar na próxima vez. Era um ciclo silencioso, e eu estava no meio dele sem saber. Tem uma voz dentro de você que nunca mentiu uma vez sequer na sua vida, e você passou anos inteiros fazendo de tudo para não ouvi-la. Eu falei antes sobre aquele ciclo silencioso, aquele hábito de buscar validação externa que vai se instalando devagar, sem aviso, até virar parte de quem você acredita ser. Mas tem um detalhe que eu ainda não contei. Esse ciclo não fica parado, ele cresce, e chega um ponto em que você começa a notar uma espécie de ruído de fundo na sua vida, uma sensação constante de que algo não encaixa, que as decisões que você toma parecem certas no papel, mas vazias por dentro. Não é tristeza, não é crise, é mais sutil. É o tipo de incômodo que você consegue ignorar durante um tempo, mas que volta toda vez que a distração para. Para mim, esse ruído virou audível numa situação bem específica. Eu tinha acabado de tomar uma decisão importante, uma mudança de direção que todo mundo ao redor aprovou. A pessoa que eu mais consultava na época disse que era o caminho certo. Minha família achou ótimo, os amigos apoiaram.
Eu tinha feito exatamente o que se esperava de alguém responsável e sensato. E na noite seguinte, deitado no escuro com o teto parado acima de mim e o barulho apagado da rua lá fora, eu senti um vazio tão limpo e tão preciso que não tinha como fingir que não estava ali. Era como abrir uma gaveta esperando encontrar alguma coisa e ver ela completamente vazia. Nenhuma emoção ruim, só ausência. Foi nesse momento que eu percebi que a voz que eu tinha ignorado não era abstrata. Ela não era mística nem complicada. Era só a minha. E ela tinha tentado me dizer, antes de eu tomar aquela decisão, que aquilo não era para mim. Não porque fosse errado objetivamente, mas porque não era meu. Era uma escolha construída para agradar uma leitura externa da minha vida, não para habitar o que eu sentia por dentro. Isso é diferente de errar. Errar dói de um jeito diferente. O que eu senti naquela noite foi outra coisa. Foi o peso específico de ter feito a coisa certa para a versão de mim que existia nos olhos dos outros e ter feito a coisa errada para mim mesmo. E a pior parte é que eu nem conseguia reclamar, porque todo mundo tinha me apoiado, porque eu mesmo tinha pedido as opiniões, porque a escolha tinha sido tecnicamente minha. E foi aí que eu entendi o que esse ciclo realmente faz com a gente. Ele não rouba sua liberdade de escolha. Ele é mais sofisticado do que isso. Ele te convence de que as escolhas que você faz, a partir da aprovação alheia, são suas. Ele borra a linha entre o que você quer e o que você aprendeu a querer para se encaixar. E quando você finalmente para e tenta ouvir o que está dentro, você encontra tanto ruído acumulado que fica difícil distinguir o que é seu de verdade. Mas essa voz não some. Isso eu posso te garantir. Por mais que você a tenha ignorado, por mais camadas de opinião alheia que você tenha empilhado em cima dela, ela continua lá, quieta, firme, esperando. A questão é que ouvir de verdade não é fácil. Não é sentar 5 minutos em silêncio e esperar uma resposta aparecer como notificação. É mais desconfortável do que isso. É suportar não saber por um tempo. É ficar com a pergunta sem correr para preencher o vazio com a primeira opinião que aparecer. É exatamente o tipo de coisa que vai contra tudo que você foi treinado a fazer. E quando eu comecei a praticar isso, comecei a notar algo que mudou a forma como eu enxergava toda a minha história até ali. Porque eu percebi que não era a primeira vez que eu tinha ignorado essa voz. Tinha uma memória específica, de anos antes, que de repente ficou muito nítida. Uma situação em que eu sabia de verdade, o que precisava fazer. E não fiz. Não porque não soubesse, mas porque naquela época eu ainda não tinha autorização interna para confiar no que sabia. E o que aconteceu depois daquilo foi exatamente o que você já deve estar imaginando. O universo literalmente removeu da minha vida, um por um, todos os apoios externos em que eu me encostava. E eu só entendi o que estava acontecendo quando não sobrou mais nenhum. Aquela memória que eu mencionei, de anos antes, voltou com uma clareza que me deixou desconfortável. Era uma situação simples, um caminho que eu precisava tomar, uma conversa que eu precisava ter, uma escolha que eu sabia qual era. Eu sabia. Não era intuição vaga, não era sensação de madrugada, era certeza. O tipo de coisa que você sente no estômago antes mesmo de pensar a respeito. Mas naquela época, eu ainda tinha o hábito de checar essa certeza com alguém antes de agir. E a pessoa que eu consultei me disse que eu estava exagerando, que eu estava lendo a situação errado, que o melhor era esperar, observar, não se precipitar. Eu esperei, observei, não me precipitei. E perdi exatamente o que a minha voz interior sabia que eu ia perder se ficasse parado. Não foi um desastre visível. Não teve cena dramática nem consequência imediata. Foi pior do que isso. Foi aquela perda lenta e silenciosa de algo que você só consegue nomear depois, quando já passou tempo demais. E o que ficou não foi raiva de quem me aconselhou. Foi algo mais difícil de carregar. Foi a percepção de que eu tinha terceirizado uma decisão que era minha, sobre a minha vida, sobre o que eu sentia, e depois fiquei com o resultado enquanto a outra pessoa simplesmente seguiu em frente com a dela. Essa memória passou a funcionar como um marcador. Toda vez que eu estava prestes a repetir o mesmo padrão, ela aparecia. Não com culpa, com clareza. Como se dissesse, você lembra o que aconteceu da última vez que você fez isso? E foi justamente quando eu comecei a prestar atenção nesses marcadores que eu percebi algo que mudou completamente a forma como eu enxergava os últimos anos da minha vida.
Aquelas situações que eu tinha chamado de coincidência, de má sorte, de timing ruim, elas não eram aleatórias. Tinham um padrão. Cada vez que eu me afastava da minha própria percepção e me apoiava demais em algo externo, um mentor, um grupo, uma estrutura, alguma coisa entrava em colapso logo depois. Não de forma punitiva, de forma cirúrgica, como se o próprio movimento da vida estivesse constantemente tentando me devolver para mim mesmo. O mentor que eu mais seguia numa época simplesmente parou de postar, sumiu das redes, encerrou tudo sem aviso. O grupo que me dava senso de direção se desfez numa discussão interna que não tinha nada a ver comigo. O conteúdo que eu consumia todo dia e que me dava uma sensação de clareza começou a parecer vazio, repetitivo, como ouvir a mesma música tantas vezes que as palavras perdem o significado. Na época, eu interpretei tudo isso como perda. Fiquei alguns dias com aquela sensação de chão instável, como quando você tira o tapete debaixo dos pés e esquece que tem piso embaixo. Mas o piso estava lá, sempre esteve. O que saiu foi só o tapete. E foi nesse espaço vazio, sem os andaimes todos no lugar, que aquela voz ficou mais nítida do que nunca antes. Não porque ela tivesse ficado mais forte, mas porque finalmente não tinha mais tanto barulho em cima dela. O problema era que ouvir não significa saber o que fazer com o que você ouve. E aí veio a parte que eu não estava preparado. Porque quando você para de ter a muleta externa, a primeira coisa que aparece não é clareza, é medo. Um medo específico, limpo, sem drama. O tipo de medo que não grita, que não paralisa, mas que está lá o tempo todo como uma pressão suave no peito. E esse medo tinha um nome bem preciso dentro de mim. Era o medo de que, se eu agisse por conta própria e errasse, não teria como dividir a responsabilidade com ninguém. Enquanto eu seguia conselhos externos, o erro sempre tinha coautoria, mas agir a partir de mim mesmo significava assinar embaixo sozinho. E isso, eu percebi, era exatamente o que eu tinha evitado a vida toda. Só que o universo, naquele período, não me deu outra opção. Os apoios tinham ido embora, a voz estava nítida e a próxima decisão importante estava chegando sem pedir licença. Eu descobri que tinha passado anos inteiros dentro de uma jaula que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, cada vez que escolhi uma voz de fora no lugar da minha. Aquela decisão importante que eu mencionei no final da parte anterior chegou numa manhã comum, sem aviso, sem clima de virada, sem nenhum sinal de que aquele dia seria diferente dos outros. Era cedo, o céu ainda estava daquele cinza mole de antes do sol decidir aparecer de vez, e eu estava sentado com um café que já tinha esfriado na mão, olhando para uma mensagem no celular que exigia uma resposta que ia mudar alguma coisa relevante na minha vida. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém para consultar. Os andaimes tinham ido embora, a voz externa estava em silêncio. E eu estava ali, só eu e aquele café frio e aquela mensagem piscando na tela. O que eu fiz foi diferente de tudo que eu tinha feito antes. Eu não abri outra conversa. Não fui buscar um vídeo, um artigo, uma opinião de algum lugar. Eu fechei o celular, coloquei ele virado para baixo na mesa e fiquei quieto. Não foi meditação, não foi nada bonito. Foi só ficar ali, desconfortável, com a pergunta sem resposta pairando no ar como fumaça. E depois de alguns minutos, sem drama, sem revelação luminosa, eu simplesmente soube. Não soube porque alguém me disse, não soube porque analisei todas as variáveis, soube porque parei de fazer barulho interno o suficiente para ouvir o que já estava lá. Respondi a mensagem, tomei a decisão, e fiz isso antes de sentir que estava pronto, antes de ter certeza absoluta, antes de ter qualquer garantia externa de que era o certo. Agi com o que eu tinha. E o que eu tinha era só a minha própria percepção, sem coautor. Foi aí que eu entendi algo que nenhum conteúdo de espiritualidade que eu tinha consumido tinha conseguido me transmitir de verdade. Que a busca por mentor, por guia, por validação, no fundo, muitas vezes não é sobre encontrar sabedoria, é sobre terceirizar a coragem. Você não busca a resposta lá fora porque não sabe. Você busca porque saber e agir sozinho exige uma responsabilidade que assusta. E enquanto você mantém alguém entre você e a sua própria decisão, você nunca precisa encarar esse peso de frente. Não estou dizendo que aprender com outras pessoas é errado. Não é isso. Mentores, livros, conversas, tudo isso tem valor real.
O problema não é buscar conhecimento externo. O problema é usar esse conhecimento como substituto da sua própria percepção, em vez de usá-lo como ferramenta que alimenta ela. Existe uma diferença enorme entre ouvir alguém e sentir o que ressoa em você, e ouvir alguém e fazer porque eles disseram. A primeira postura te fortalece, a segunda te encolhe. E eu tinha vivido na segunda postura por tempo demais para não perceber o quanto ela tinha moldado a forma como eu me via. Porque o ciclo de dependência externa não afeta só as decisões, ele afeta a imagem que você tem de si mesmo. Cada vez que você escolhe a voz de fora no lugar da sua, você manda uma mensagem para dentro de você mesmo. Você diz, eu não sou suficiente para isso. E essa mensagem se acumula, vira crença, e a crença vira filtro pelo qual você enxerga tudo. Quando eu tomei aquela decisão sozinho, por menor que parecesse de fora, algo se moveu internamente que foi muito além daquela situação específica. Foi como se uma viga que estava torta faz muito tempo tivesse sido ajustada 1 milímetro. Não resolveu tudo, não apagou os anos anteriores, mas mudou o ângulo. E quando você muda o ângulo, a trajetória toda muda junto. O que veio depois daquele dia foi uma série de situações que pareciam testar exatamente isso que eu estava começando a praticar. Como se a vida tivesse uma lista e fosse marcando um por um, só para ter certeza de que eu tinha entendido de verdade. E algumas dessas situações foram muito mais difíceis do que aquela manhã com o café frio. O silêncio que eu aprendi a suportar naquele período foi a coisa mais difícil e mais transformadora que já fiz na vida. Não o silêncio bonito de quem medita numa sala arrumada com vela acesa. O silêncio feio, desconfortável, de quem para de se distrair e fica de frente com o que está dentro. Depois daquela manhã com o café frio, eu comecei a prestar atenção em algo que nunca tinha notado direito, nos buracos do dia. Aqueles momentos em que você está entre uma coisa e outra, esperando o ônibus, no intervalo do almoço, acordado às 3 da manhã sem conseguir dormir. E o impulso automático é pegar o celular, abrir alguma coisa, colocar um áudio para ouvir, qualquer coisa que preencha o espaço. Eu comecei a notar a velocidade com que eu fazia isso. Era quase reflexo, como se o silêncio fosse algo perigoso que precisava ser neutralizado antes de ter tempo de agir. E um dia, eu simplesmente não peguei o celular. Estava num desses intervalos, sentado num banco de madeira duro do lado de fora de um lugar que eu tinha ido resolver uma coisa, e decidi só ficar ali. O sol batia de lado, tinha cheiro de terra molhada de uma chuva que tinha passado pouco antes, e o barulho da rua chegava amortecido como se fosse de longe. Eu fiquei parado por uns 15 minutos sem fazer absolutamente nada. O que aconteceu não foi revelação. Foi desconforto primeiro, uma inquietação física, aquela vontade de se mexer, de checar alguma coisa, de produzir alguma coisa. Minha mão foi 2 vezes em direção ao bolso sozinha, como se tivesse memória própria. Eu deixei passar. E depois do desconforto, depois que ele foi perdendo força, alguma coisa começou a se assentar. Não uma resposta, não uma visão, só uma presença mais nítida de mim mesmo. Como quando a poeira baixa depois de um movimento brusco e você começa a enxergar o que estava lá o tempo todo. Foi nesse tipo de silêncio que eu comecei a ouvir de verdade. E o que apareceu primeiro não foi clareza sobre o futuro. Foi algo mais simples e mais pesado ao mesmo tempo. Foram as coisas que eu sabia e estava escolhendo não saber. As situações que eu estava deixando continuar, porque nomear o que eu estava sentindo sobre elas exigiria agir, e agir sozinho ainda assustava, mesmo depois de tudo que eu já tinha praticado. Mas o silêncio não tem paciência infinita. Ele não cobra, não pressiona, mas ele não deixa você esquecer. Cada vez que eu parava o barulho externo, as mesmas coisas voltavam, os mesmos pontos de tensão, as mesmas percepções que eu estava adiando. E foi assim que eu entendi que o silêncio não é passivo. Ele é o ambiente onde a sua própria consciência trabalha sem interferência. E o que ela produz quando você para de abafar é exatamente o que você mais precisa ver. O primeiro ponto de tensão que o silêncio me devolveu com força total foi uma relação que eu mantinha por hábito, mais do que por escolha. Não era uma relação ruim no sentido dramático. Era daquelas situações que parecem funcionais de fora, que todo mundo ao redor acha normal, mas que por dentro você carrega com um peso que não consegue explicar direito. Toda vez que eu ficava quieto, essa relação aparecia. Não com acusação, não com clareza imediata de o que fazer, só com presença. Como um objeto grande no meio de um cômodo que você aprende a desviar, mas que está lá toda vez que você acende a luz. E junto com isso, veio algo que eu não esperava. Junto com a percepção sobre a relação,
Veio a percepção sobre mim dentro dela, de como eu tinha construído um jeito de me comportar ali que não era meu de verdade. Era uma versão calibrada, ajustada, aparada nas bordas para caber dentro de uma expectativa que eu tinha absorvido sem questionar. Eu não era desonesto com a outra pessoa. Eu era desonesto comigo mesmo. E essa distinção, que parece sutil, mudou completamente como eu entendi o que estava acontecendo. Porque quando as estruturas antigas começam a ceder, elas não avisam com estrondo. Elas racham por dentro primeiro, e você só percebe a extensão do rombo quando para de correr de um lado para o outro fazendo barulho suficiente para não ouvir o som da rachadura. O que veio a seguir foi o momento em que eu precisei parar de só perceber e começar a agir. E isso exigiu de mim algo que eu ainda não sabia se tinha. Eu percebi que cada coisa difícil que tinha me acontecido nos últimos anos não tinha me quebrado. Tinha me ensinado exatamente o que eu precisava saber para o momento em que eu estava agora. Aquela relação que o silêncio continuava me devolvendo precisava de uma resposta, e eu sabia qual era. Não porque alguém me disse, não porque eu analisei prós e contras numa folha de papel, mas porque cada vez que eu ficava quieto o suficiente, a resposta estava lá, clara e sem rodeios, esperando eu parar de fingir que não havia. O que me segurou por um tempo não foi dúvida sobre a resposta. Foi medo do que vinha depois dela. Porque ter clareza interna sobre algo difícil e agir a partir dessa clareza são dois movimentos completamente diferentes. O primeiro você faz dentro de você, em silêncio, sem consequência imediata. O segundo muda coisas no mundo real. E coisas que mudam no mundo real não tem botão de desfazer. Eu fui adiando. Não de forma consciente. Era o tipo de adiamento que parece razoável por fora. Eu ainda preciso pensar melhor. Ainda não é o momento certo. Deixa eu ter mais certeza. Mas eu já sabia que não era isso. Era o mesmo mecanismo de sempre, só com uma roupa diferente. Em vez de buscar validação em outra pessoa, eu estava buscando dentro de mim mesmo uma certeza tão absoluta que eliminasse qualquer risco. E essa certeza não existe. Nunca vai existir. Agir a partir de dentro sempre vai exigir um salto sobre um vão que você não consegue medir com precisão antes de pular. O momento em que eu parei de adiar não foi dramático. Foi uma tarde qualquer. Eu estava lavando louça. O barulho da água correndo tapava o som de tudo. E de repente eu percebi que estava exausto de carregar aquilo. Não raivoso, não desesperado. Só cansado do peso de saber e não agir. E esse cansaço específico, que é diferente de qualquer outro tipo de cansaço, foi o que me moveu. Eu parei o que estava fazendo, sequei as mãos e tomei a atitude que eu sabia que precisava tomar. Sem ensaio, sem script, sem pedir opinião para ninguém. Só eu e o que eu sabia de dentro. O que aconteceu depois daquilo foi intenso de um jeito que eu não estava completamente preparado. Não porque foi errado, mas porque acertar por conta própria tem um peso diferente de acertar seguindo instrução de alguém. Quando você age a partir de si mesmo e a coisa se resolve, não tem como dividir o crédito. E junto com o alívio, veio uma responsabilidade que ficou pousada no peito de um jeito que nunca tinha ficado antes. Não era fardo, era presença. Era a sensação física de ser o autor do que estava acontecendo na minha própria vida. E aí veio algo que eu não esperava. Uma memória de anos antes voltou, mas diferente dessa vez. Sem peso, sem arrependimento. Aquela situação que eu tinha perdido porque não confiei em mim mesmo, apareceu de novo. Mas desta vez, eu a vi de outro ângulo. Eu não a vi como erro. Vi como o começo do caminho. Aquela perda tinha plantado a pergunta que demorou anos para eu conseguir responder de verdade. E se eu já soubesse? Essa pergunta, que tinha surgido numa sala de espera com cheiro de café requentado, tinha raiz naquele momento de anos antes. Tudo estava conectado de uma forma que eu só conseguia ver agora, de onde eu estava. Cada coisa difícil tinha servido como pressão. A pressão que faz com que algo adormecido dentro de você acorde, porque não tem mais como ficar dormindo. E eu entendi que não tinha sido vítima de nada. Tinha sido preparado. Não por uma força externa, não por um guia ou uma entidade. Pela própria dinâmica da minha vida,
empurrando contra os meus pontos de resistência, até que eles cedessem e dessem lugar a algo mais sólido. Isso não apagou a dor das situações difíceis, mas mudou completamente o que eu fazia com essa dor. Em vez de carregá-la como prova de que algo estava errado comigo, comecei a enxergá-la como evidência de que eu estava em movimento, de que eu estava crescendo em direção a algo que ainda não tinha nome, mas que eu conseguia sentir. E foi justamente quando eu achei que estava começando a entender que apareceu a parte mais estranha e mais fascinante de toda essa história. A parte mais estranha de tudo isso não foi quando as coisas começaram a mudar. Foi quando eu percebi que eu era o único que estava impedindo a mudança de acontecer muito antes. Depois do que eu tinha feito naquela tarde, depois de agir a partir de dentro sem pedir permissão para ninguém, algo sutil, mas permanente, tinha mudado na forma como eu me movia pelo dia. Não era euforia, não era aquela sensação inflada de quem acabou de ter uma virada épica. Era mais quieto do que isso. Era uma espécie de firmeza nova que aparecia nos momentos mais comuns, na fila do mercado, numa conversa sobre nada, numa escolha pequena de como responder a uma mensagem. Eu estava começando a perceber a diferença entre agir a partir de mim e reagir a partir do que o ambiente esperava de mim. E essa diferença, que antes era invisível, agora era nítida como uma linha no chão. Mas foi justamente nesse período que eu cometi o erro que quase desfez tudo o que eu tinha construído até ali. Eu tinha um hábito que nunca tinha reconhecido como problema. Toda vez que tomava uma decisão a partir da minha percepção interna, eu precisava comentar com alguém logo depois. Não para pedir validação, pelo menos não conscientemente. Era mais sutil. Era a necessidade de colocar em palavras, de jogar para outra pessoa, de ver a reação. E a reação que eu buscava, mesmo sem admitir, era aquela de "faz sentido, você fez certo". Certa vez, logo depois de uma decisão que eu tinha tomado com clareza e confiança, eu comentei com uma pessoa próxima. Ela não disse que eu tinha errado, ela só fez uma pergunta razoável, do tipo que qualquer pessoa faria, sem má intenção, só curiosidade. Mas aquela pergunta plantou uma dúvida onde antes não havia nenhuma. E em menos de 24 horas, eu estava questionando tudo, repassando a decisão, procurando brechas, me perguntando se eu tinha pulado algum passo. Eu fiquei nesse estado por alguns dias, e o que me tirou de lá não foi um novo conselho, não foi outra conversa, foi o silêncio de novo. Eu voltei para o banco de madeira, voltei para a quietude, voltei para dentro, e o que eu encontrei lá era o mesmo que estava lá antes da pergunta da outra pessoa. A decisão ainda ressoava como certa. Não tinha mudado nada na realidade, só tinha mudado o barulho. E aí eu entendi o que esse hábito de compartilhar rápido demais estava fazendo. Ele era uma forma disfarçada de ainda depender da resposta do ambiente para confirmar o que eu já sabia. Era uma dependência com cara de conversa. E o problema não era conversar com as pessoas. O problema era a sequência interna. Eu agia, depois buscava confirmação. E se a confirmação não vinha do jeito esperado, a ação inteira balançava. Soberania de verdade não é agir e depois não ligar para nada. É agir e conseguir voltar para dentro quando o barulho externo tenta reescrever o que você percebeu antes de ele aparecer. É ter uma âncora interna que não some quando alguém faz uma boa pergunta. Aprendi isso do jeito mais prático possível. Aprendi errando dentro do próprio processo de aprender a não errar mais daquela forma. E tem uma ironia nessa que levei um tempo para conseguir achar graça. Mas esse episódio revelou algo que foi mais valioso do que qualquer clareza que eu tinha tido até então. Revelou que a resistência do ego que eu mencionei antes não aparece só quando você está com medo de agir. Ela aparece também depois de você ter agido certo. Aparece quando você está vulnerável ao sucesso, quando a coisa funcionou e você baixa a guarda. E aí ela entra pela porta dos fundos, não como medo, mas como dúvida razoável, como uma pergunta inocente, como a voz de alguém que você confia. Eu precisava aprender a reconhecer isso, a ver o padrão antes de estar no meio dele. E isso não se aprende em teoria. Se aprende no momento exato em que você está prestes a repetir o ciclo.
e alguma coisa dentro de você acende uma luz e diz: você reconhece isso? Não reconhece. E foi exatamente isso que aconteceu na próxima situação, que veio testar tudo de novo. A próxima situação chegou exatamente quando eu tinha baixado a guarda, achando que já sabia o suficiente. E ela veio de onde eu menos esperava, de dentro das minhas próprias relações. Tinha uma pessoa na minha vida que eu respeitava muito. Não era mentor, não era guru, era alguém do meu convívio diário, alguém com quem eu trocava ideias com frequência e cuja opinião eu tinha em alta conta. E justamente por causa desse respeito, eu nunca tinha percebido o quanto a presença dessa pessoa influenciava as minhas decisões de um jeito que ia além do que eu conscientemente autorizava. Não era manipulação. Deixa eu ser preciso nisso, porque o que acontecia era mais sutil e mais comum do que qualquer coisa com nome dramático. Era simplesmente que toda vez que eu estava perto dessa pessoa, eu calibrava o que dizia, como me posicionava, quais percepções eu expressava em voz alta. Não porque ela me pressionasse a fazer isso, mas porque ao longo do tempo eu tinha desenvolvido uma versão de mim mesmo que funcionava bem naquela relação. E essa versão tinha bordas aparadas, ângulos suavizados, opiniões que eu segurava antes de falar porque não sabia se iam ressoar. Eu nunca tinha chamado isso de dependência. Chamava de respeito, de consideração, de maturidade relacional. Mas o silêncio, aquele mesmo silêncio que eu tinha aprendido a habitar, não me deixou continuar com esse nome. Numa conversa comum, eu me peguei no meio de uma frase, prestes a dizer algo que eu genuinamente acreditava, e senti o freio automático. A pausa interna de quem está prestes a verificar o impacto antes de terminar o pensamento. E dessa vez eu reconheci o padrão no exato momento em que ele estava acontecendo. Não depois, não em retrospecto, no momento. Eu terminei a frase, disse o que eu pensava de verdade, sem apertar o freio. E o céu não caiu, a relação não desmoronou. O que aconteceu foi mais simples e mais revelador do que qualquer drama que eu poderia ter imaginado. A pessoa simplesmente respondeu, com a perspectiva dela, diferente da minha, sem que nenhuma das duas precisasse ganhar. E pela primeira vez naquela relação, eu estava presente de verdade. Não como a versão calibrada, mas como eu mesmo. Aquilo foi pequeno e enorme ao mesmo tempo, porque o que mudou não foi a relação de fora, foi o que eu levava para dentro dela. E esse padrão, eu percebi, estava presente em várias relações ao mesmo tempo, em graus diferentes, com dinâmicas diferentes, mas com a mesma raiz. Eu tinha construído versões de mim mesmo adaptadas a cada ambiente, a cada pessoa importante, a cada contexto onde eu queria ser aceito ou respeitado. E nenhuma dessas versões era mentira, mas nenhuma delas era o quadro completo. Soberania interior, eu estava descobrindo, não é um estado que você conquista uma vez e mantém. É uma prática que você repete em cada relação, em cada conversa, em cada momento em que sente o impulso de aparar uma aresta sua para caber melhor no espaço do outro. E o que muda quando você começa a praticar isso de verdade é que suas relações ficam mais esparsas e mais reais ao mesmo tempo. Algumas pessoas se afastam, não porque houve conflito, mas porque a versão delas de você e a versão real de você eram diferentes demais, e quando a distância entre elas fecha, o espaço em comum encolhe. Isso dói de um jeito específico que não tem outro nome além de perda. Mas junto com essa perda, vem algo que eu não sabia que estava esperando há tanto tempo. Vem a leveza de não precisar gerenciar a imagem que você projeta, de entrar numa conversa sem script interno, de discordar sem aquela tensão prévia de calcular o custo do desentendimento, de estar presente sem estar em alerta. E foi nessa leveza, que eu ainda estava aprendendo a habitar, que algo aconteceu que expandiu tudo isso muito além das minhas relações pessoais. Algo que eu não esperava e que me mostrou que o que eu estava vivendo não era só meu. Eu comecei a perceber o efeito que essa mudança estava tendo nas pessoas ao meu redor. Não porque eu disse algo, não porque eu ensinei nada, mas porque a frequência de quem está alinhado com o que é, faz alguma coisa no ambiente que não tem explicação racional simples, mas que é real e palpável. Uma pessoa próxima me procurou numa tarde e me disse algo que ficou comigo de um jeito que eu não consigo descrever totalmente. Ela disse: "Você está diferente. Não sei o que é, mas parece que você está mais inteiro." Eu não disse nada naquele momento. Só deixei aquilo assentar, mas por dentro eu sabia exatamente o que era. E o que veio logo depois dessa conversa foi o momento mais inesperado e mais significativo de toda essa história.
O momento mais inesperado de toda essa história não foi uma virada épica. Foi uma percepção silenciosa que chegou num dia em que eu não estava procurando nada. Depois do que aquela pessoa tinha me dito, que eu estava mais inteiro, eu fiquei com essa frase por dias. Não de forma obsessiva. Era mais como uma pedra no bolso, que você sente o peso de tempos em tempos, sem incômodo, só presença. E em algum ponto desses dias, eu comecei a notar algo que nunca tinha prestado atenção de forma consciente. Eu tinha parado de fazer uma coisa que fazia a vida inteira. Tinha parado de me preparar internamente para as interações antes de elas acontecerem. Aquele ensaio mental silencioso de como se posicionar, o que dizer, como reagir se a conversa fosse em determinada direção. Era um hábito tão antigo que eu nunca tinha reconhecido como hábito. Era só o jeito que eu funcionava. E, de repente, não estava mais lá. Não tinha sido uma decisão, não tinha sido um exercício. Tinha simplesmente sumido, como some o ruído de um aparelho que ficou ligado tempo demais e que você só percebe que estava incomodando quando para. E sem esse ensaio prévio, as interações mudaram de textura. Uma conversa comum no mercado, alguém que eu encontrei num corredor, uma ligação que veio sem aviso. Eu estava presente nelas de um jeito que antes eu não estava, porque antes uma parte de mim estava sempre monitorando, ajustando, administrando a impressão que eu causava em tempo real. Agora essa parte tinha descansado, e o que ficou no lugar dela era uma atenção limpa, voltada para fora, para o que estava de fato acontecendo, em vez de voltada para dentro para controlar o que eu estava projetando. Isso parece pequeno quando eu descrevo, mas vivido por dentro é uma diferença enorme. É a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar com ela. O destino pode ser o mesmo, mas o esforço é completamente diferente. E foi nesse estado que eu me peguei num momento que ficou gravado com uma clareza que ainda carrego. Eu estava sentado numa praça, o fim de tarde com aquela luz laranja que deixa tudo com aparência de que está sendo visto pela última vez, e percebi que não estava fazendo nada. Não estava processando, não estava planejando, não estava resolvendo nada internamente. Estava só ali, vendo as pessoas passarem, sentindo o ar que estava um pouco mais frio do que o dia anterior, ouvindo o barulho misturado de vozes e passos e algum som distante que eu não conseguia identificar. E naquele momento eu senti com uma precisão física que eu estava, pela primeira vez em muito tempo, completamente no lugar certo. Não no sentido geográfico, no sentido de estar habitando a própria vida sem nenhuma parte de mim ausente ou em outro lugar. Não durou para sempre. A vida não funciona assim. Dias depois eu voltei a ter momentos de dúvida, de ruído interno, de impulso de checar com alguém antes de decidir. Mas algo tinha mudado na relação com esses momentos. Eles não me engoliam mais. Eu conseguia observá-los sem virar eles. Conseguia sentir o impulso sem obedecê-lo automaticamente. Conseguia reconhecer o padrão e escolher diferente. E isso, eu entendi, era o que soberania interior realmente significa na prática. Não é a ausência de dúvida. Não é nunca mais sentir o impulso de buscar validação lá fora. É conseguir sentir tudo isso e ainda assim não perder o fio que te conecta com o que você sabe de dentro. É ter uma âncora que aguenta a maré sem precisar ser de pedra. O processo não termina. Eu continuo nele. Cada dia traz alguma situação que testa alguma camada disso, às vezes de formas que eu não antecipo, às vezes em contextos que eu achava que já tinha resolvido. Mas a diferença entre quem eu era quando estava naquela sala de espera com o dedo parado sobre a tela e quem eu sou agora, não é que eu não sinto mais o peso das escolhas. É que eu parei de tentar transferir esse peso para outra pessoa antes de carregá-lo. E quando eu olho para trás, para todo o caminho desde aquela tarde com cheiro de café requentado, desde o banco de madeira duro, desde a manhã com o café frio na mão, desde a louça que eu estava lavando quando finalmente agi, eu consigo ver uma linha contínua que atravessa tudo. Não era coincidência, não era má sorte. Era um convite repetido com paciência infinita para que eu voltasse para mim mesmo. O universo não grita. Ele só reorganiza as circunstâncias até que o silêncio que sobra seja grande o suficiente para você ouvir o que sempre esteve lá. E quando você finalmente para de cobrir esse silêncio com a voz de alguém, descobre que a sua própria voz não era fraca. Ela só estava esperando você parar de pedir licença para falar. A moral de tudo isso é simples e difícil ao mesmo tempo. Você não precisa de mais uma opinião. Você precisa de coragem para confiar na que já tem. Cada vez que você terceiriza uma decisão que era sua, você faz um depósito numa conta que pertence a outra pessoa. E no final da vida, essa conta não vai ser sua.
Agora eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você responda de verdade nos comentários. Qual foi a última decisão importante que você tomou de verdade, a partir de você mesmo, sem checar com ninguém, sem esperar aprovação, só a partir do que você sentia que era certo? Você consegue lembrar? Porque se a resposta demorar para chegar, esse atraso já diz tudo. Se esse conteúdo tocou em algo real para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e garante que você não vai perder o que vem por aí.